Hebreus 4, verso 1. Hebreus 4. Temamos, portanto, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Somente até aí. Bem, o escritor aos Hebreus, ele traz uma palavra para nós, falando, na verdade, do sacerdócio de Cristo, que Cristo, ele é sacerdote por excelência, da linhagem de Melquisedeque, ou melhor, sobrepõe, inclusive, a tribo de Levi. E discorrendo aqui o texto, o escritor diz que Jesus, ele está como um sacerdote por excelência à direita do Pai, intercedendo por nós, que nós devemos comparecer diante de Deus com ousadia, crendo que Ele nos ouve. E hoje ainda pela manhã, eu estava lá na igreja do pastor Sérgio, a gente estava cultuando e meditando na palavra do Senhor, ali eu também fui ministrado, e falamos um pouco sobre o sacerdócio de Cristo. E quando a gente tem esse entendimento que Cristo intercede por nós, a gente precisa se sentir seguro. O escritor diz que a gente tem que receber a palavra e misturar com a fé. Porque se a gente receber a palavra e não crer, não misturar com a fé, de nada aproveita. Já foi falado aqui em outras ocasiões que não basta somente ouvir, a gente precisa praticar. Praticar é um ato de fé. Então, palavra misturada com a fé dá muito certo. Então, pela fé, nós cremos que Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós. Pela fé, nós também cremos na palavra de Deus, que tinha um povo no passado que não misturou com a palavra que recebeu de Deus a fé e pereceram no deserto. E o escritor nos orienta para recebermos a palavra e crermos na palavra, vivenciarmos a palavra, misturarmos a palavra de Deus com a nossa fé, e nós temos a garantia de entrarmos no repouso de Deus. Não basta somente ouvirmos, há necessidade de praticarmos. E pela manhã nós falávamos sobre o cristianismo. O que é o cristianismo, gente? O cristianismo não é uma religião, já falamos aqui numa outra oportunidade. Ninguém escolhe ser cristão. Na verdade, é o cristianismo que nos escolhe. O Senhor Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então, antes da fundação do mundo, antes mesmo do homem ser criado, Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem iria pecar e distanciar da sua glória. E é verdade que quando Cristo vem a este mundo, todos estavam destituídos da glória de Deus. Deus já sabia disso. Então, na sua presciência, na sua onisciência, Ele já nos deu a garantia, mesmo nós entrando em rebeldia, Deus nos deu a garantia em Cristo a todos aqueles que recebem a sua palavra por fé, para serem salvos, para serem uma nova criatura e fazerem parte da família de Deus. O cristianismo, então, não é uma organização que as pessoas escolhem ser cristãs. Ela tem uma experiência com Deus. E a experiência que a pessoa precisa ter para fazer parte da família de Deus
é o novo nascimento. Então ele precisa experimentar o novo nascimento. Então o nosso espírito agora, nascido em Cristo, né, testifica junto com o Espírito de Deus, que nos regenerou, que agora nós somos filhos de Deus. E a Tamires Viana disse ali, nós fomos adotados por Deus, em Cristo, nos tornamos filhos por adoção. Mas o que é necessário para nos tornar filhos? Escolher ser cristão? Não, é necessário nascer de novo, para poder fazer parte do corpo de Cristo. Cada pessoa que nasce de novo, que nasce no Espírito, ele é inserido no corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça deste corpo. Então, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma assembleia, uma congregação de pessoas nascidas de novo, que compõem o corpo vívido de Cristo neste mundo. Daí, nós precisamos agora resgatar o que Cristo disse. Ele disse para os discípulos, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre. É verdade. Mas dá uma olhadinha para mim. Olha só como eles me perseguem. Olha o que eles pensam a meu respeito. Se eles fazem isto com o seu mestre, farão com vós também. Porque vocês, entre aspas, constituem o corpo de Cristo na terra. Então, tudo que Cristo provou neste mundo, o corpo dele na terra, também tem provado ou ainda irá provar. Por que irá provar? Porque nós não somos deste mundo. Nós buscamos as coisas que são de cima. Colossenses 3, vós que já ressuscitaste com Cristo, ou que nasceu de novo, que já passou pelo batismo, que agora nasceu no Espírito, devem buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por que Cristo está intercedendo por nós? Porque Ele viveu no corpo físico o que nós vivemos nesta terra. Então Cristo sabe exatamente o que nós sentimos, porque Ele sentiu além da conta do que nós sentimos. Se você sente alguma coisa no corpo, uma dor, fique certo, Cristo sentiu. Se você sente um problema emocional ou um problema sentimental, pode ter certeza, Cristo sentiu isso. Então Ele é um sacerdote por excelência, que sobrepõe a tribo de Levi. E Ele não somente é sacerdote, foi o Deus encarnado, que morreu, ressuscitou e agora tem um corpo glorificado à direita do Pai, dizendo, eu sei o que eles sentem, ou o que eles estão sentindo, no corpo, na alma ou no espírito. Então o cristianismo, lá fora é conhecido como religião, mas o cristianismo é um organismo vivo, daqueles que experimentaram ou que tiveram uma experiência com Deus. Qual foi a experiência? Eles nasceram de novo, e no processo ainda, no processo ainda, até chegarmos na glorificação, o fruto do Espírito está sendo desenvolvido em nós. O cristianismo é interessante que ele nos dá a oportunidade de experimentarmos Deus. O cristianismo não é uma escolha de uma religião, é experimentarmos Deus. O próprio Senhor Jesus disse, Pai, eu quero que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, eu quero que eles sejam um conosco. Eu quero que eles experimentem da nossa unidade. E é verdade, todos aqueles que nasceram de novo, nascem pelo um toque divino, pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que agora são novas criaturas nascidas em Deus, eles experimentam coisas
divinas. Você quer ver? O dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou falar em línguas, ou línguas estranhas, ou língua dos anjos, ou a glossolalia, como diz alguns. Isto é uma experiência divina. Deus permite que a gente experimente as coisas dele. Por exemplo, o falar em línguas. A igreja não dá isso, nem uma escola teológica. A pessoa experimenta um dom que Deus derrama. Outros ministérios importantes, como o evangelístico, o profeta, o pastoral ou de mestre, e outros ministérios na igreja, é dado pelo Espírito Santo de Deus. A gente experimenta as coisas de Deus. Deus não está destituído de cada um de nós, pelo contrário, nós agora somos família de Deus e temos a oportunidade de experimentar as coisas de Deus. Imagine você indo numa lanchonete, o camarada te dá o cardápio, você olha lá o menu e você fala: eu quero comer este prato aqui. Ele fala: não, é só para você ver. Eu posso ler o que está lá, eu acredito que o garçom que está lá, quem está na cozinha, o chefe, ele é capaz de fazer aquele prato, mas o seguinte, eu posso até, ter esse entendimento que tem uma pessoa na ponta fazendo, e o cardápio traz esta informação, mas a grande verdade é que eu preciso o quê? Experimentar. Só olhar o cardápio, não adianta. Pior é olhar o cardápio e ainda pagar a conta. Então o cristianismo é algo que você experimenta. O cardápio está na palavra de Deus, está lá o cardápio na palavra de Deus. A gente pode experimentar os dons, os ministérios de Cristo, tudo aquilo que Deus tem reservado para todos aqueles que nasceram de novo. Experimentar as coisas de Deus. Na palavra de Deus tem coisas que Deus quer revelar para nós. Olha, a Soraya trouxe à memória Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e tremendas que você não sabe. O que Deus está querendo dizer? Eu tenho algo reservado para você experimentar. Então, o cristianismo é algo que nos dá a oportunidade de experimentar as coisas de Deus. Então, nós, olhando para a palavra de Deus, o cardápio que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo, que é este grande chefe, nos dá a oportunidade de degustar coisas divinas, o dom, as revelações, o novo nascimento e as dimensões do reino de Deus. Então nós somos cristãos, não é porque nós escolhemos e acreditamos, nós somos cristãos porque nós experimentamos o novo nascimento. É como se Deus estivesse falando assim conosco: olha, vocês entenderam? Eu quero que vocês experimentem os meus pratos, as minhas coisas, e estou deixando o menu, o cardápio para vocês, que é a minha palavra, e o grande chefe que é o Espírito Santo. Mas não para aí. O próprio Deus, para nos dar, a convicção, para entrarmos na presença dEle com fé, Ele experimentou viver na carne. Deus quis viver na carne. O Emanuel, o Deus encarnado, o onisciente, o onipotente, o onipresente, aquele infinitamente santo, aqueles atributos que só Ele tem. Ele fez questão de experimentar a nossa natureza humana. Ele nunca pecou. Jesus veio a este mundo e experimentou na carne o que é ser humano como eu e você. Se Deus quer que você experimente as coisas divinas, Ele está te dando garantia através de Cristo, que você misture com a palavra de Deus a sua fé, crendo que Deus também experimentou as suas dores, as suas dificuldades. Vamos lembrar, Deus se fez carne, foi gerado no ventre de uma virgem. A primeira cicatriz que Deus teve foi a cicatriz do umbigo, umbilical. Deus se fez homem,
Deus nasceu, Deus foi amamentado, Deus teve frio, Deus teve fome, Deus chorou, Deus foi traído, e foi traído com um beijo. Deus foi crucificado, prego nas mãos e nos pés, recebeu uma coroa de espinho, ele sendo Deus, morreu na cruz, foi sepultado em uma tumba fria emprestada, e Deus experimentou no corpo físico a morte, e Deus experimentou no corpo físico a ressurreição, e Deus, depois de ressurreto, ascende aos céus, e num corpo glorificado está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e sabe e conhece as suas dores. Deus conhece. Você pode chegar diante dele, misturar a sua fé com a palavra, e com convicção, você chegar diante da presença de Deus, falar com o Pai, e o Senhor nos ensinou assim, que nós devemos comparecer diante do Pai, na oração do Pai Nosso, e Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós. Daí você tem a oportunidade de colocar diante de Deus o que te afeta, o que dói, as suas preocupações, as suas apreensões, as suas dores físicas, as suas dores emocionais, os seus problemas sentimentais, as suas limitações, suas frustrações, seus traumas, tudo que o ser humano experimenta nesta terra, e muitos experimentou coisas terríveis. O Senhor Jesus, com o corpo glorificado à direita do Pai, está intercedendo por nós, dizendo para o Pai: Pai, eu provei o que eles estão provando no corpo. Se nós podemos experimentar coisas divinas que Deus tem reservado para nós, não para aí, que nós poderíamos falar: olha Deus, nós até recebemos e experimentamos dons, o novo nascimento, mas o Senhor não sabe da minha dor, o Senhor não sabe dos meus limites, o Senhor não sabe das minhas apreensões, porque eu sou carne e Tu és Deus. Por isso Deus fez questão de experimentar essa nossa natureza. Está lá em Filipenses 2, que Ele, Cristo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas tomou a forma humana, e na forma humana foi obediente até a morte da cruz. E o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que nós devemos misturar a nossa fé com a palavra, crendo que agora nós temos um sacerdote por excelência à direita do Pai, intercedendo por nós. Porque como se não bastasse ser a segunda pessoa da Trindade, pastor Darlan, ele provou no corpo o que é viver neste mundo. Então nós podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, o teu filho experimentou o que nós estamos sentindo. Olha Deus, o Senhor é onisciente e sabe de todas as coisas. E podes até sentir as dores que a gente está sentindo sem necessidade de receber a forma humana. Mas o teu filho nasceu como nós nascemos. E ele sabe o que nós estamos sentindo e passando. Daí você ora melhor, você acrescenta a sua fé, se apropriando da palavra. E esse sacerdote por excelência é poderoso para te curar, no corpo, na alma e no espírito. Você provará de bênçãos divinas, e como se não bastasse, Deus ainda falará com você, Cristo falará com você: eu experimentei o que você está experimentando neste mundo. Jesus nunca pecou, mas Ele passou por caminhos que jamais nós passaremos. Ele passou por caminhos, sendo Deus, e nos deu esta convicção
que nós podemos descansar nele, misturar a nossa fé com a sua palavra. E ele é poderoso, à direita do Pai, para interceder em nossas necessidades. Quais são as suas necessidades nesta noite? Quais são as tuas reais necessidades, as suas maiores apreensões? As nossas questões são questões de novo nascimento. Você experimenta as coisas de Deus, e mesmo experimentando as coisas de Deus, nas nossas reais tribulações humanas, ainda um Deus que se encarnou, ainda é poderoso para interceder por nós e falar ao Pai: eu sei o que eles estão passando, eu já senti, eu já passei por isso. Misture agora a sua fé com a palavra de Deus. Entre na presença de Deus e lembre que à direita de Deus tem alguém que se tornou carne, que passou por tudo que passou humanamente dizendo, e ele, como um sacerdote extraordinário, vai interceder. Então, nós temos a garantia de termos um sacerdote que nos conhece, que nos entende, que conhece os nossos limites, as nossas apreensões, e que é poderoso para fazer com que você alcance o outro lado desse grande rio e que você saia vitorioso, porque Deus não te escolheu para ser um derrotado, Deus te escolheu para ser um vitorioso. Enquanto você experimenta as coisas de Deus, é maravilha, mas quando a gente experimenta as questões da nossa natureza, da vida, parece que tenta nos desassociar de Deus. Daí nós temos o Emanuel à direita de Deus, dizendo: olha, eu passei por isso, eu posso também fazer com que você saia vitorioso dessa situação humana que você está passando. Por isso existe igreja, por isso existe cristianismo. Cristianismo é como os adolescentes cantaram aqui. A igreja, ela é vitoriosa até os dias de hoje, e ela vai ser até a vinda de Cristo. Nós vamos experimentar as coisas do céu, e nas nossas tribulações, Deus vai dizer: não se preocupe, eu já passei por isso, muitos meus servos já passaram por isso, e você vai vencer também, mesmo nesta natureza limitada que é a natureza humana. Ficamos em pé? Cadê os adolescentes para cantar pelo menos um refrão daquele hino? Eu quero orar por você, você que está aqui no limite dos teus sentimentos, suas emoções, você que precisa que a tua fé se misture com a palavra de Deus, ou pode ser que nem fé você tem mais, você até ouve a palavra, mas cadê a fé para misturar? Pode ser que a fé praticamente quase que se extinguiu, mas Deus é poderoso para fazer com que esta fé seja acrescentada, reavivada nesta noite. Eu quero orar por você, você conhece os seus limites e todas as tuas lutas, ou as reais lutas que você vem passando,